Bezrat Hashem, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Humash. Estamos com a nossa Torá Kedoshá no capítulo 27 do livro de Bamidbar, livro de Números, Pekudim, Humash Pekudim. Falam pra gente uma coisa muito interessante a Torá. A Torá conta pra gente que as filhas de Tzlofhad se aproximaram, porque elas estavam escutando as aulas de Moshe, e aí elas viram que a terra de Eretz Israel seria dividida de acordo com os cabeças de família, ou seja, cada filho cada pai de família daquela época do deserto seria uma família daquela tribo que iria ganhar uma parte da terra, ou seja, cada família tem, por exemplo, 500 mil hectares de terra e se vira. Pode ter 500 pessoas na sua família, pode ter 10 pessoas na sua família. Você ganhou o quanto que você ganhou, de acordo com o que foi decidido. Aí, as filhas de Tzlofhad falaram, peraí, nós somos tataranetas de Menashe, ou seja, tataranetas de Yosef. Nós somos mulheres, e de acordo com o que nós entendemos do shiur, da aula, a gente não vai herdar nada. Não pode ser? Não tem família o nosso pai. Ou seja, nós temos um avô, sim, nosso avô teve 5 filhos, e o nosso pai não teve filhos, só teve filhas. Nós somos as filhas deles. Então o que vai acontecer? Vai acontecer que todos os nossos primos, estão acompanhando comigo? Tem um avô, 4 filhos. Cada um teve 5 filhos, esse teve 5 filhas. Ela falou assim, peraí, todos os meus primos, cada um vai ganhar, por exemplo, 500 hectares de terra. E nós vamos dividir 500 hectares de terra com todas as filhas. Sim? Porque seria como se meu pai ganhasse. Então, cada um vai ter 500 hectares. E nós, já que nós somos mulheres, nós teremos que dividir tudo entre todas. Ou seja, como se nós fôssemos uma pessoa só. Entenderam a lógica? Ficou claro? Tipo, todo mundo, os 4 filhos, cada neto, cada filho deles vai ganhar e aqui é o pai. Tipo, exatamente. Ou seja, cada neto vai ganhar 100 hectares e nós, 5 netas, vamos dividir 100 hectares. Por que isso? Nós queremos que cada neta ganhe 100 hectares, igual a todos os netos. Sim. Por quê? Só porque nós somos mulheres? Então, elas foram reclamar com Moshe Rabbeinu que não era justo. Sim, eu entendo as minhas primas. Por que as minhas primas não vão ganhar? Porque as minhas primas têm irmãos, então os irmãos dela ganharam, mas nós não temos irmãos, então por que nós vamos perder? Fala a Torá no versículo 6 e no versículo 5, vai akrev Moshe mishpatan lifnei Adonai. Moshe falou, peraí, tem lógica o que elas estão falando? Então eu vou levar isso perante Hashem, e Hashem de verdade, ele recebe esse argumento e dá para as filhas de Mahir, filho de Menashe, de Tzlofhad, dá para cada uma 100 hectares, por exemplo. E aí vem a grande pergunta: por que Hashem não falou para Moshe desde o começo essa lei? Porque é óbvio que as filhas de Tzlofhad não falaram uma novidade para Hashem, ou falaram um argumento que Hashem não tinha pensado. Não existe isso. Então por que Hashem não falou para Moshe? Ele está falando agora as leis, né? Devia ter falado, escuta, quem tem filho vai pro filho, quem não tem filho vai pra filha. Essa é uma pergunta pra chutar, não? O quê? Um pai que não tem filhos, como ficam as filhas? Parece não? Fora de ser óbvio, é estranho, por que Hashem não falou para Moshe? Fala, Gumará. Na verdade, essas leis tinham que ter sido ensinadas por Moshe.
Porém, as filhas de Tzlofchad pularam e ganharam um mérito, que essa paraxá foi falada por elas. Pularam quer dizer, se anteciparam. As filhas de Tzlofchad se anteciparam e ganharam um mérito, que essa parte da Torá foi falada por mérito delas. E daqui eu quero ensinar um conceito para vocês. Daqui a gente vê, tem gente que não sabe como funciona o mundo espiritual. Tem pessoas que acham que fé é falar o quê? Tá tudo bem, não vou pedir mais para Hashem. Tudo bem, não preciso pedir mais para Hashem. Não, para quê? Não vou pedir mais para Hashem. Se é isso que Hashem me deu, é isso que eu mereço. Eu preciso de mais. Eu não mereço mais, eu não vou pedir mais. Tem 2 pontos aqui. Primeira coisa é o conceito de Samer Bechelko. A pessoa precisa falar que tudo que ele tem é o melhor. E que ele não precisa de mais. E que ele está feliz com o que ele tem. E que isso que ele quer mais não tira a felicidade dele. Mas não tem problema querer mais. Não tem problema pedir mais para Hashem. E muitas vezes é o contrário. Muitas vezes Hashem só não te dá porque você não pede. As filhas de Tzlofchad podiam ter pensado que... Escuta, estou aqui com o maior profeta da história da humanidade. Se ele não falou que os filhos ganham, é porque se ele não falou que as filhas ganham, é porque as filhas não ganham. Eu agora vou ficar pedindo para ganhar o que Hashem não me deu? A resposta é sim. Porque assim você demonstra que é importante para você. Assim você demonstra que você quer. Agora, isso não é motivo para ficar infeliz com o que você tem. São 2 pontos que não são contraditórios. A priori eles são contraditórios, mas na verdade eles não são. Eu estou feliz com o que eu tenho. E eu não preciso de mais. Mas eu quero mais. Sim? Isso que eu quero mais não me causa ficar infeliz com o que eu tenho. Porque eu sei que a Hashem me dá o melhor. Mas eu tenho que pedir. Eu tenho que pedir. E ao contrário, de acordo com a Kabbalah, é um conceito profundo que eu não vou explicar aqui, mas de acordo com a Kabbalah, isso que eu me sinto que falta alguma coisa para mim, isso que eu sinto que eu sou incompleto, isso que eu sinto que eu preciso de Hashem na minha vida, é isso que traz a conexão verdadeira com Hashem. Quando eu sinto que falta, quando eu sinto que eu estou aqui, falta uma parte do quebra-cabeça. Eu estou feliz, mas falta uma parte do quebra-cabeça. E aí você pede para Hashem, você deseja. E por isso que elas tiveram mérito. Fé não é falar, emuná, não é ficar falando, não, para que eu vou pedir se Hashem me deu, esse é o que eu mereço, esse é o melhor para mim. É óbvio que isso é o melhor para você, mas talvez Hashem quer te dar mais. E ele não te dá por quê? Porque você não pede. Porque você não sente falta. Se você não sentir falta. Agora, de novo, vou enfatizar. Sentir que falta não é ficar infeliz com o que você tem. Sim? Você quer um carro melhor? Você quer uma casa? Quer, mas isso você fica triste com a sua vida por causa disso? Não. Não é uma coisa contraditória com a outra. Eu quero, mas não fico triste. Assim também. Pode pedir e tem que pedir. Tem que saber como pedir. Para isso temos as aulas de Teilim. E tem que saber quando pedir. Porém, tem que pedir. A pessoa precisa buscar Hashem. A pessoa precisa sentir que ela precisa de Hashem. E é isso que traz de verdade a maior proximidade. E por isso as filhas de Tzlofchad tiveram o mérito de ter sido escrita aqui a Parashá no nome delas. Está escrito o nome de cada uma 2 vezes na Torá, citado o nome delas. Sim? Quem eram os netos de Moshe Rabbeinu? Tem a mínima ideia. Você não sabe quem eram os netos de Moshe Rabbeinu? O avô dele era o maior profeta da história que trouxe a Torá do céu para a terra. Você não sabe quem ele é. Mas quais eram os nomes das filhas de Tzlofchad? E você sabe o nome delas. Por quê? Porque elas desejaram Hashem. Elas desejaram ter uma parte em Eretz Israel. Elas pediram, elas foram atrás, elas buscaram. Elas não falaram, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Elas não estavam infelizes, mas elas buscaram. É muito importante esse conceito. Saber pedir, não tem problema nenhum de pedir. E a fé, meu. E aqui, vou terminar falando outro conceito. Está escrito no versículo 12. Depois que Hashem falou para Moshe as leis das heranças, então Moshe explicou para todo o povo de Israel as leis das heranças. Aí no versículo 12, fala Hashem para Moshe, suba para o monte dos Avarim, o monte das passagens,
e veja a terra que eu vou dar para o povo de Israel. Hashem falou que mostrou para Moshe a terra de Israel. E você vai ver ela, e aí você vai se juntar com o seu povo, ou seja, você vai morrer que nem Aharon. E aí Moshe Rabbeinu, o que ele fala no versículo 16? Ele fala perante Hashem, escuta, Ifkod Adonai Elohei Aruchot Lechol Basar Ish Alaida. E aqui de novo a gente vê a grandeza de Hashem, de Moshe Rabbeinu. Que nem eu falei para vocês, a Torá ela foi escrita em códigos e quem não sabe ler não tem ideia dos segredos e dos tesouros escondidos na Torá. A maior pessoa da história da Torá é Moshe Rabbeinu. E não está escrito como ele se tornou Moshe Rabbeinu. Você vê uma pessoa que é PhD. Qual é a primeira pergunta que você pergunta para ela? Aonde você estudou? É a primeira pergunta. Aonde você estudou? Quem foi seu professor? Por quê? Porque eu quero seguir seu caminho. A pessoa abriu uma empresa, teve sucesso. O que você pergunta? Como foi? Me explica como começar do zero. A Torá não te fala nada. A Torá te fala assim, Moshe Rabbeinu chegou, saiu do palácio, voltou, tirou o meu povo, encontrou Hashem no meio do deserto, virou Moshe Rabbeinu. Isso é o que está escrito explicitamente na Torá. Mas a Torá esconde muitas dicas de quem era Moshe Rabbeinu. Uma das dicas é aqui. Você acabou de escutar, você não, as pessoas, Moshe Rabbeinu acabou de escutar que ele vai morrer. Qual a primeira coisa que ele fala? Que vai ser de Am Israel. Quem vai cuidar de Am Israel? Por favor, Hashem, escolha uma pessoa, Deus dos Espíritos, escolha uma pessoa sobre a congregação que saia perante eles, que venha perante eles, que os tire, que os leve para cá, que os leve para lá, e que não seja a congregação de Hashem como um rebanho que não tem um pastor. Como assim? Como uma pessoa consegue chegar nesse nível? Isso é Moshe Rabbeinu. Isso é Moshe Rabbeinu. Acabou de escutar que vai falecer. O que a pessoa falaria? Não, peraí, vamos conversar, peraí, não é assim também, assim, talvez, mais um tempo. Tem outro lugar também, já que eu estou falando disso, eu vou trazer isso de outro lugar também, que é um lugar onde muitos anos eu não vi isso, e só esse ano eu descobri isso. Mais uma dica que a Torá dá de quem era Moshe Rabbeinu, que esse ano eu vi isso. Então a gente vê, Moshe Rabbeinu acabou de ser mevussar, como se fala isso? Te contaram agora, ser informado. Ser informado do seu falecimento. Você vai falecer. Está sendo informado que o senhor falecerá. Sim? Ele fala que vai ser de Am Israel. E ele pede para Hashem, antes de falar de si mesmo. Ele se preocupa com Am Israel. Isso é Moshe Rabbeinu. Daqui a gente vê a grandeza de uma pessoa. Essa é a humildade de Moshe Rabbeinu. Sim? Quando a pessoa acha que ele é melhor, que nem a gente falou ontem, ele começa a falar... Não, peraí, mas talvez não. Am Israel precisa de mim. Sim, é diferente. É diferente de Moshe Rabbeinu falar, peraí, mas eles precisam de mim. Talvez eu fico aqui mais um tempinho. Deixa eu ficar mais um tempo aqui. Não, na hora ele fala, tá bom, não tem problema, mas o que vai ser de Am Israel? Ele se preocupa com o outro, com o Am Israel. Essa é uma outra dica de quem era Moshe Rabbeinu. Sempre olhando o próximo, sempre olhando como eu posso fazer bem para Am Israel, se preocupando com os outros. Outro ponto de Moshe Rabbeinu, a gente vê aqui, no final de Parashat Matot, nós estamos no capítulo 31, versículo 1. Capítulo 31, versículo 1. Lamed Aleph Aleph. Fala Hashem para Moshe o seguinte. Outro lugar que a gente vê a grandeza de Moshe. Vai daber Adonai Moshe lemori. Falou Hashem para Moshe dizendo: Nakom nikmat bnei Israel me'et Midianim. Se vingue a vingança dos filhos de Israel, dos Midianitas, achar te'asef alamecha. E logo depois você vai falecer. Sim? Hashem acabou de falar, Moshe, sabe qual é a última coisa que você vai fazer na sua vida? A guerra de Midian. O que Moshe tinha que fazer? Opa, tranquilo. Daqui a 15 anos, sim, a gente vai guerrear. Fala o próximo passuco. Eu nunca tinha percebido isso. Fala, o próximo passuco fala. E falou Moshe para o povo, e Haltzu,
Rapidamente se preparem, pessoas para a guerra de Midian, e vamos se vingar, vingança de Hashem. Na hora Moshe Rabbeinu fala. Ele não esperou nada. Não tem nem uma parashá ptuchá ou situmá, ou seja, não tem nem espaço entre as parashiot. Não é que Moshe Rabbeinu foi dormir e falou, amanhã eu faço, tá? Amanhã dá um tempo para eu receber essa informação. Não, na hora. Hashem, na hora ele fez. E Chaltzu quer dizer, rapidamente se preparem. Moshe Rabbeinu acabou de outra vez. A gente vê, o importante para Moshe Rabbeinu era o quê? Cumprir a vontade de Hashem. Hashem falou, faz isso e depois você vai falecer. Primeira coisa que eu faço é fazer isso. Primeira coisa que Moshe se preocupa é fazer. Sim? Imagina, Hashem, você sabe que o dia que você viajar para tal lugar, acabou. Sim? E Hashem mandou você viajar para tal lugar. Eu vou daqui a uns 230 anos eu vou viajar para aquele lugar, quando eu estiver cansado da vida. Moshe Rabbeinu não, na hora ele faz. Porque o importante para ele é cumprir a vontade de Hashem. Que a gente vê a grandeza de Hashem, de Moshe, que ele sabia o que é mais valioso na vida. E de novo, a escada de valores. Eu falei sobre isso. Escada de valores, essa é a base da vida. Sem isso não começa nada. Todos os erros que acontecem na vida da pessoa e nas ideologias que existem hoje em dia é por causa da escada de valores. Sim? Eu não vou falar sobre isso hoje porque muita informação para um dia assim. Precisa de muito mais tempo para falar disso. Se vocês me lembrarem, eu falo disso amanhã. É muito importante esse show. Porque todas as ideologias, é isso que está errado, a escada de valores. Me lembra, eu falo isso, me lembra? Então é isso que Hashem fala, por favor, Moshe pede para Hashem, coloca uma pessoa para cuidar de Am Israel. E aqui a gente aprende outro conceito, esse é o último conceito de hoje que a gente vai aprender, Bezrat Hashem. Pessoa precisa de um Rav. A pessoa precisa de alguém para guiar ele. Ele não pode andar como se não tivesse amanhã e ele achando que ele sabe tudo. Esse conceito não existe no mundo dos não religiosos. E é um dos maiores erros que tem. Não existe isso. Sim? A pessoa agora, ela não sabe em qual escola colocar o filho dele. Para quem que ele vai perguntar? Não tem alguém que guia ele. Ele pergunta aqui qual é a melhor escola para um amigo dele, pergunta para outro amigo dele, ele vê nas estatísticas, sim? Ele não pergunta para ninguém qual é a melhor escola para colocar o filho dele, não uma melhor no que diz respeito a estudo, mas qual é a melhor para o filho dele, sim? Vou dar um exemplo, tinham dois gêmeos. Não era dois gêmeos, desculpa. Era um menino, ele era maior, e tinha uma menina menor. E o menino é muito bem sucedido. E ele estava na melhor escola da cidade. E aí ele chegou no primeiro colegial, ele tinha sucesso em tudo que ele fazia. Ele era do time de não sei o que, assim, diretor do como se fala isso? Grêmio estudantil. Grupo de não sei lá. Grêmio estudantil. Ele era conhecido em toda a escola. E aí chegou a irmãzinha dele na quinta série para entrar. Qual era o nome dela? Qual era o nome da irmã? Irmã do tal. Esse era o nome dela. Você que é irmã do... Ninguém sabe o nome dela. Irmã só na chamada, falava o nome dela. Você que é irmã do... A mãe inteligente, Baruch Hashem, salvou a vida dessa menina. Foi perguntar para um Rav o que fazer. O que o Rav falou? Muda ela de escola. Se você não mudar ela de escola, ela nunca vai ter personalidade. Ela nunca vai ter sucesso em nada que ela faz. Porque ela não é ninguém. Ela é irmã do... Ela não pode ser irmã do. Ela tem que construir a vida dela. Ela tem que construir a carreira dela. Coloca ela numa escola. E aí o pai falou, não, mas essa é a melhor escola. Essa é a... Nós temos também, assim, como se fala, desconto, porque o nosso filho é do Grêmio. Assim. Nós temos desconto, essa é a melhor escola. A esposa dele falou, o Rabino falou, tá falado. Sim? E até hoje, ela agradece a mãe por causa disso. Até hoje, ela não contava pra ninguém, mas quanto que ela sofria, que ela era irmã do... Isso é quando a pessoa, ela se aconselha. Agora, no mundo não religioso não existe isso. A pessoa, ela tá com dúvida em que lugar ela mora. Você acha que ela vai perguntar pra alguém que lugar que ela vai morar? Ela vai sentar ele com a esposa dele, vai decidir que lugar que ele vai morar.
Mas não é assim. Existem aqui lados de ver que a pessoa não consegue ver sozinha. A pessoa precisa de alguém mais elevado. Não só porque ele estuda muito mais, ele tem, o cérebro dele é muito mais afiado e ele vê coisas que você não vê. Senão porque ele tem uma siata de Shmaya. Sim, agora não estou falando de Rebbe, estou falando de Rebbe. Sim, estou falando de um Rav Talmid Chacham, uma pessoa que sabe Torá, que você vai perguntar para ele o que fazer da vida. É muito importante, é isso que o Moshe Rabbeinu fala. Quem vai ser o pastor de Am Yisrael? A pessoa precisa ter alguém para se aconselhar. Todo mundo precisa ter um Rav para se aconselhar. Sim? Agora, é muito importante que seja um Rav que conheça vocês. Não pode ser uma pessoa que... Ah, não, vou perguntar agora para tal pessoa se eu devo fazer isso ou isso. Ele nem te conhece, como que ele vai dar essa resposta? Se ele não te conhece, não tem sentido você fazer uma pergunta assim. Tem que ser alguém que te conhece. Mas é muito importante, isso é uma das bases da Yadut, que a pessoa tem que ter Rav Talmid, ou seja, do rabino é passado para o aluno. Do rabino é passado para o aluno. Que tem uma Chokhmat Chaim, uma sabedoria de vida que não é o que infelizmente as pessoas acham que é. Ou seja, essa é a raiz. Por que raramente os Hilonim, as pessoas que não são religiosas, os Goim, eles não perguntam para um Rav, eles não têm um conselheiro da vida deles? Por quê? Porque ele fala assim, não, porque ele fala assim, presta atenção. Vou te dar um outro exemplo, aí vocês vão entender por quê. O cara que ele constrói carros, monta carros. Quando ele vai comprar um carro para ele vai pedir ajuda ou conselho para saber qual carro comprar? É melhor. Sim ou não? Claro que não. Eu entendo. Eu monto carro. Você acha que eu vou perguntar para alguém que carro comprar? Eu sei que carro comprar. E assim. Agora eu pergunto, agora vocês vão saber a resposta. Por que as pessoas não perguntam qual é o melhor caminho para seguir da vida delas? Porque ele fala assim, eu vivo, não vivo? Não faz 20 anos, não faz 30 anos, não faz 40 anos que eu estou vivo. Então eu sei viver. Não? Se eu estou vivo, quer dizer que eu sei viver. Então eu não preciso conselho como viver. Como se eu estou vivo, eu sei viver. E aqui vem o erro. Isso que você está vivo não significa que você sabe viver. Saber viver e estar vivo são duas coisas que não têm conexão uma com a outra. As pessoas acham que já que eles vivem, já que eles decidiram a vida deles, eu não preciso agora perguntar para alguém como decidir a minha vida. Mas é um erro. Porque muitas pessoas vivem, eles não sabem viver. Então precisa de alguém que sim sabe viver de acordo com o que a Hashem quer que a gente viva, que é isso que significa saber viver. Você tirar do manual de instruções como viver. E aí você pergunta. Então é só a humildade. Sim, precisa de uma humildade muito grande. Precisa de uma humildade muito grande para você conseguir perguntar para alguém conselhos da sua vida. E é isso que a pessoa tem que fazer. Por isso que Moshe Rabbeinu fala, precisa de um pastor para Am Yisrael. Porque dessa maneira a pessoa pode ter sucesso. Alguém que sim sabe viver e ensina para os outros como viver. E Ratzon, que a gente consiga cumprir tudo que a gente estudou hoje.